João capítulo 4, versículo 25. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Entregamos nas suas mãos, ó Senhor amado, a tua palavra. Entregamos, ó Senhor, diante de ti, Senhor amado. Colocamos diante de ti, Senhor amado. Senhor, tudo aquilo que será dito, Pai, eu te peço, Senhor, usa, Senhor, esse vaso de barro que aqui se encontra, Pai. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas aprove ao Senhor querer me usar nesse dia como um canal. Então, eis-me aqui, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo. Amém, Jesus, e amém. João, capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Bem, amados irmãos, olha para o lado, por favor. Olha para o outro. Olha onde não tem ninguém, por gentileza. Isso te deixa confortável? Qual o sentimento que vem ao seu coração? Queridos, nessa noite, o Senhor colocou algo em meu coração para nós meditarmos a respeito do nosso papel, a respeito da nossa função. Muitas das vezes a gente, quando não sonhava em pastorear, eu olhava e dizia: poxa, o pastor não faz nada. Oh, Jesus amado. Para que o Senhor vai me lembrar dessas coisas, né, Deus? Mas tudo bem. Só que a responsabilidade é do pastor, é do evangelista, é do diácono, é do membro. É de cada um de nós. Será que nós temos compreendido qual é o nosso papel no reino? Será que nós verdadeiramente fomos impactados por Jesus? Será que realmente a gente compreende as ordenanças de Cristo? Será que realmente a gente, o nosso coração arde de amor por Ele? E por que a gente está falando isso? É por causa do desfecho dessa mensagem, dessa leitura aqui. Mas primeiro, os versículos que a gente leu aqui, que a gente escolheu para ler, fala sobre um encontro de uma mulher até então pecadora, uma mulher que confessou estar num estado de pecado, mas que foi agraciada pela salvação em Jesus Cristo. Essa mulher samaritana, eu fico imaginando num dia cotidiano, ela levantando, talvez a sua alma já com sede do Deus vivo, mas ela se levantando nos seus afazeres e esperando passar um determinado horário, para não encontrar muita gente ali naquele poço, e lá vai ela pegar água no poço. Só que nesse maravilhoso dia, Deus tinha um encontro marcado com ela.
Provavelmente ela não sabia disso, mas Deus tinha um encontro marcado com ela. E nesse encontro, ele veio trazer algo que serviria não apenas para um momento, algo que não era transitório, mas algo eterno. O Senhor Jesus a visitou, e a visitou com aquilo que de melhor que ele poderia dar, a salvação. E algo que me faz saltar aos olhos é que uma mulher que outrora vivia na prática do pecado, ela é impactada por Jesus. Ela é impactada pela palavra do Senhor, pela presença dEle. Ela é impactada pelo amor dEle, não pela crítica. Jesus fala a verdade para ela a respeito do relacionamento em que ela estava tendo, que não era algo legítimo, que não era algo que Deus chancelava, que Deus aprovava. No entanto, ela não se sente ofendida com isso, mas ela enxerga nele alguém verdadeiro. Eu fico imaginando ela olhando nos olhos dele e vendo um despejar de graça, um despejar de amor, um despejar de misericórdia. Esse louvor que a gente cantou agora, né? Ela entendeu que era uma água que novamente teria sede, mas não. Era algo que serviria para vida eterna, para vida em abundância. Ela se encontrou com o autor da vida. Na verdade, o autor da vida veio se apresentar para ela. E ela não desperdiçou a oportunidade. Ela não desperdiçou a oportunidade que tivera. A mulher, versículo 25 que a gente leu, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela sabia que o Messias viria, ela tinha essa noção. Ela não era completamente leiga, mas ainda não havia tido um encontro com ele, até que ele se apresenta para ela. E o próprio Jesus diz: eu sou. Eu falo contigo. E aí, meus irmãos, eu quero convidar você nesse momento a fazer uma retrospectiva da sua vida. Como é que foi o seu encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Em quais circunstâncias? Será que foi na beira de um poço como o dela? Será que você foi impactado será que eu posso dizer esse termo? Com ondas de amor, de graça, de misericórdia, de bondade? Como foi? Você se lembra? Será que esse momento ainda permanece vivo no seu coração? O dia em que o Senhor te aceitou? O dia em que Ele abriu o seu entendimento para que você compreendesse o seu estado de perdição, o seu estado de miserabilidade e de que você precisava dele. Porque sem Ele você não poderia ter acesso a Deus. Será que você se lembra desse momento maravilhoso, glorioso? Primeiro, assim como aconteceu comigo, foi um momento terrível. Descobri quem eu era e qual era o meu merecimento. Foi terrível. Terrível.
Mas aí, ao mesmo tempo que foi um momento terrível, difícil, duro, porque eu achava que estava andando bem. Achava, mas não estava. O Espírito Santo, ei, não é bem por aí não, filha. Lê do engano, cara. Olha para onde você está indo. E aí eu desci ao fundo do poço, na descoberta, através da palavra, da pregação da palavra, que os meus olhos foram abertos ao meu respeito. E aí sabe o que eu fiz? Clamei. Era a única coisa que eu podia fazer. E era a única coisa que Deus estava esperando de mim. Amém. Clamar. E todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo disso, porque é um testemunho de vida. Eu clamei, irmãos, e Ele me ouviu. Amém. Me libertou, me salvou, me ofereceu vida e vida em abundância, derramou graça e misericórdia. E aí, você se lembra do seu dia? Eu me lembro. Eu tinha acabado de pecar. Eu me lembro. E aí, eu fiquei com medo de dormir. Eu estava sozinho em casa, eu fiquei com medo de dormir. Falei, não vou dormir não. Sabe, foi algo sobrenatural que aconteceu naquele dia no meu quarto. Eu acabei de pecar, o computador ainda estava em cima da cama. E aí já estava tarde, falei, eu vou dormir. Aí, ao mesmo tempo, sabe aquela questão de segundos? Era como se tivesse alguém fazendo assim, ó, crescendo. Sabe? Tipo um desenho, já viu esses desenhos assim? Que vem uma sombra e começa a crescer e crescer? Era a sensação que eu posso tentar explicar para vocês, era essa que eu estava sentindo. Era como se alguém fosse crescendo, 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 e o pavor aumentando no meu coração. Aí eu falei assim, olha que coisa estranha. Eu não vou dormir não, porque se eu tiver um mal súbito aqui, eu sei para onde eu vou. E eu acordado, eu consigo gritar por socorro por alguém. Bobeira, né? Mas enfim, eu pensei dessa forma. Mas realmente, irmãos, o medo começou a me sufocar naquele momento ali no meu quarto. E aí, você viu como é que o Espírito Santo é tão maravilhoso, né? E aí eu, apavorado já passou de medo para pavor. E eu creio que o Espírito Santo falou assim, por que você não ora? Eu já sei, vou orar. Do jeito que eu estava. Falei, já sei, vou orar. Eu estava sentado no chão ainda, e eu só me ajeitei para dobrar os joelhos. Aí afastei assim um pouquinho o computador do meu rosto. Tirei assim, e eu fui orar. E qual foi a oração que eu fiz? Eu falei, Deus, tendo em vista tudo o que eu vi, o que eu tenho visto e que eu tenho feito, eu não tenho nenhuma condição de que o Senhor ouça a minha oração. Mas, para mim não dá mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo parar. Se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer nisso. Por favor, Deus, me ajuda. Me socorre. Para mim, já deu. Não dá mais para mim. Sabe o que aconteceu? Não brilhou luz. Não, sabe? Não piscou luz, nem nada. Eu acabei de fazer essa oração. Me levantei, fui tomar meu banho, deitei e dormi. Nesse dia em que eu pedi socorro ao Senhor, a libertação veio para mim. Amém. Vejam que não foi uma oração daquela Deus de Isaac, Jacó, de Abraão. Não, foi uma oração do fundo da minha alma. Uma oração de alguém desesperado. Sabe por quê? Eu não sabia até então, não tinha convicção, não tinha noção disso. Mas eu era escravo do pecado, irmãos. E quando a pessoa é escrava, ela não tem vontade.
E era o que acontecia comigo. Quantas vezes eu dizia, eu não vou fazer mais, eu não vou ver mais, eu não quero mais. E não demorava muito. Quando eu tinha uma oportunidade onde é que eu estava, eu me entristecia com aquilo. E nesse dia, eu pude experimentar graça, misericórdia, longanimidade, amor, libertação, salvação sobre a minha vida. Imagina, Deus quis salvar um hipócrita como eu. E por isso que eu sempre falo, onde quer que eu esteja, eu testemunho desse Deus que é maravilhoso. Eu me lembro na palavra que Jesus, ele batia muito nessa tecla. Ele falava muito sobre hipocrisia, e eu era um desses, e ainda assim ele quis me salvar. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você precisa ter vivo no seu coração um momento em que o Senhor, é claro que você não vai ficar preso lá, vai continuar a caminhada, mas você precisa ter na sua mente a gratidão, o momento em que o Senhor te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino dele. Sabe por quê? Porque está aqui registrado qual é o padrão que nós precisamos apresentar diante desse mundo e diante do Senhor. Essa mulher aqui, assim como aconteceu comigo também lá atrás, mas assim, ela foi muito mais diligente, né? Embora ela tenha sido, digamos, uma novíssima convertida, mas sabe o que ela fez imediatamente depois de ter um encontro com Cristo verdadeiro? Imediatamente depois de sentir o perdão de Jesus sobre a vida dela, sabe o que ela foi fazer? Testemunhar. Por isso que eu perguntei se está vivo no seu coração o que Jesus fez por você. Ah, mas eu nasci num lar evangélico. Não importa. Eu também nasci. Mas eu tive um encontro com Cristo só em 2015. Eu também nasci. Embora meu pai não fosse cristão, minha mãe me levava para a igreja. Eu cresci dentro da igreja, acostumado com a liturgia, aprendi a tocar violão, enfim. Me tornei obreiro, diácono, essas coisas, né? Tudo. Mas era necessário eu ter um encontro com Cristo, e assim aconteceu. Eu sei que as circunstâncias não foram boas, mas ainda assim, aprove ao Senhor estender mãos de graça e misericórdia. Existe um momento em que a ficha tem que cair, mesmo para aquele que foi criado dentro do Evangelho, aquele que cresceu, né, dentro da igreja, vamos dizer assim. Recentemente teve uma irmã que falou sobre isso, que ela estava num encontro no lar, e ali nós estávamos comentando sobre Isaías 53, e ela falou que naquele dia ali, era como se houvesse virado uma chave no entendimento dela ali, e ela sentiu um algo de Deus muito forte, uma convicção muito forte sobre a vida dela. Então é importante a gente saber quando foi esse momento. É importante, porque para essa mulher aqui, ela sabia. E o que ela fez? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela foi testemunhar. Ela estava tão maravilhada de tudo o que havia acontecido com ela, que ela não podia reter, ela não podia esconder. Lembra o louvor que a gente cantou aqui? A luz não foi feita para ficar escondida, ela foi feita para dissipar as trevas, a escuridão.
Não se pode apagar o esplendor de quem? Meu não, que esplendor que eu tenho? O esplendor do Espírito Santo, o brilho de Cristo que está em mim, que está em você. E ela, impactada, refletindo a imagem de Cristo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Notem, sabe, ela não precisou ser discipulada, pelo menos é o que eu vejo aqui. Ela não precisou ter 1 mês de cristã, 6 meses, não. Imediatamente ela larga a sua atividade ali e vai para falar com as pessoas a respeito de um encontro marcante que ela teve e do quão impactante havia sido para ela. Será que você tem a noção do tamanho do perdão de Deus por você? Tem uma passagem, eu nem anotei ela, que trata sobre essa questão. Quem mais ama o Senhor? Aquele que mais foi perdoado. Quem mais ama ao Senhor? Aquele que mais tem convicção de teve convicção de seus pecados. Então você ama o Senhor? A ponto de obedecê-lo, a ponto de fazer como essa mulher fez imediatamente. Ela foi impactada, foi inundada pelo amor, pela graça, pelo poder de Cristo. E o que ela fez? Ela foi compartilhar, ela foi falar para os outros daquilo que ela havia experimentado. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela estava falando do Salvador. Ela estava falando do autor da vida. Ela estava testemunhando aquilo que havia acontecido com ela. E essa é a minha e a sua responsabilidade até a volta do Senhor. Ah, mas eu não sei falar. Talvez você não faça parte do grupo de evangelismo da igreja, porque você usa desculpa de não ter a habilidade de falar. Talvez. Ah, mas eu não sei decorar versículos. Ok. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Ok. Mas a gente tem uma ferramenta poderosíssima chamada oração. E o que nós devemos fazer, uma arma eficaz para a evangelização, se chama testemunho. E vamos falar sobre o quê? Sobre a minha vida, sobre a nossa vida? Não! Falar sobre como Cristo libertou você do império das trevas, me libertou do império das trevas. É um ótimo meio de evangelização, irmãos. Como foi que Jesus arrancou você do império das trevas? Como foi que Jesus te salvou? Será que você não tem condição de dizer isso para alguém? Talvez você não se lembre de algum versículo para citar na rua, num trabalho de evangelização. Mas lembrar do que Jesus fez, se de fato Ele fez na sua vida, pelo amor de Deus, todos nós lembramos. Eu posso não decorar nenhum versículo, mas se eu pedir o Espírito Santo, Ele lembra, tá? Mas eu posso ter dificuldade de decorar um versículo sequer. Mas testemunhar, fazer como essa mulher fez. Ela não teve tempo de decorar o Antigo Testamento. Ela simplesmente foi impactada, inundada, já cheirando a Cristo, com um bom perfume de Cristo, lá para a cidade. E sabe o que aconteceu lá? O perfume atraiu os outros também, porque os outros acabaram acreditando naquilo que ela estava falando. Sabe por quê? Porque ela estava cheia de Jesus na sua vida. Lembrando, não teve tempo de ter discipulado.
Não teve tempo de ter carga horária em alguma igreja. Não teve tempo de ter carga horária no reino. Você tem 1 ano de cristão, já pode... Não teve tempo. Ela simplesmente saiu e foi falar para as pessoas. Simplesmente saiu e foi falar às pessoas. O versículo 39 diz assim: e muitos, olha só o impacto da obediência. Vejam o impacto da obediência. Olha o que o texto diz, versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos. Mas sabe por que muitos creram? Porque teve alguém que foi pregar. Olha como segue-se o versículo. Continua, voltando aqui 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Em Jesus. Mas por quê? Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Ela falou do poder de Cristo. Ela testemunhou do poder de Cristo. Ela estava impactada. E impactada ela foi. E proclamou. E testemunhou. E todos que a ouviram também ficaram impactados apenas pelo seu testemunho de vida. Então não há desculpa. Eu não sei falar os versículos que os irmãos gravam para falar. Eu não consigo entregar um folheto na rua. Mas parado numa fila, num ponto de ônibus, ou num banco, ou em qualquer outro lugar, numa conversa natural, informal, você pode, em espírito, estar orando: Senhor, me ajuda. Me ajuda a encaixar aqui o meu testemunho de vida, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, para que a semente da tua palavra venha, Senhor amado, ser lançada nesse coração. E essa pessoa vir a se converter. Essa mulher, ela simplesmente foi. Ela foi com ousadia, com intrepidez, ela foi cheia de Cristo. E ela foi, e muitos creram nele. E aí? Lembrou do dia que você aceitou Jesus, como foi? Em que circunstâncias foram? Lembrou? Então, vai e proclama. Vai e proclama. Não adianta olhar para o banquinho vazio. Tem alguns que até se desanimam, né? Quando olha assim um banquinho vazio. Poxa. Dá tristeza? Como dá? Como dá? Mas eu vou fazer o quê? Orar. É o que eu posso fazer, orar. Lá na igreja é assim, a gente ora. Eu, particularmente, a única coisa que eu posso fazer é orar. Eu não posso me entregar à tristeza, porque ela vem, mas a única coisa que eu sei que me compete fazer é pedir ao Senhor, orar. E ensinar a igreja. Isso aqui que eu estou falando com vocês é algo que a gente já vem trabalhando, acho que desde o mês passado, com a igreja, na escola bíblica. Essa mensagem em si eu não trouxe para eles, mas dentro do estudo que eu estou preparando para domingo, eu vou dar uma pincelada no que aconteceu com essa mulher samaritana. Mas é a função de todos nós, irmãos. Você não precisa ser diácono. Não, é o diácono quem... Não é. É o servo, é o amigo do Senhor. É o Filho de Deus, é o discípulo de Cristo quem precisa proclamar, quem precisa testemunhar. E nós somos essas testemunhas. No passado eram os discípulos, eram os apóstolos. Hoje somos nós, lavados e remidos no sangue de Jesus. Lembra do que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória?
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, que em outro tempo não tinham misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Um dia eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, porque alguém pregou a verdade e estava cheio do Espírito Santo. E ali o trabalho do Espírito Santo dentro de mim começou. E agora, irmãos, a gente está tratando dessa série lá na igreja, que é Resgatados para Resgatar, Salvos para Servir. É o nome da série. E é exatamente isso. Um dia eu fui resgatado por alguém. Deus usou alguém para me resgatar. E agora é minha vez. É assim que funciona. Então, chama. Eu não gosto muito de misturar as coisas não, mas faz igual o Cristiano Ronaldo. Eu tô aqui. Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui. Chama a responsabilidade para você. O Senhor não te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Para testemunhar? Então fala, Senhor, eu tô aqui. Capacita-me. Usa-me. Eu não sei nada, mas usa-me. Eu não me sinto em condições de nada, mas eu quero te obedecer, então me usa, por favor. E Deus vai te ouvir. E começa a orar, começa a pedir. Pede orientação ao pastor Fabiano, aos irmãos mais antigos, piedosos, irmãos que saem no evangelismo. Pede orientação. Mas, por favor, não fique com os braços cruzados. Nós fomos chamados com um propósito. E a gente não pode negligenciar isso. Essa mulher entendeu. Sem que ao menos fosse ensinada. Ela simplesmente correu e foi. Ela não reteve. Ela estava... Gente, eu fico imaginando, ela estava tão cheia, mas tão cheia que não dava para segurar, não dava para conter. Não dava. Tudo bem que era mulher, né? Gosta de se expressar, aquela coisa toda. O encontro com Cristo só potencializou, né, a natureza dela, né? Mulher, tal. Mas ela foi e proclamou. Ela foi e proclamou. Sabe? E não fez fofoca não, irmão. Ela falou verdade. E os homens, olha só que coisa interessante. Os homens acreditaram. Diferente, né, das discípulas que viram Jesus ressurreto e os discípulos não acreditaram. Com essa que foi diferente. Ela foi e falou, ó, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Salvador. E eles acreditaram no que ela estava falando. Eles acreditaram em Cristo porque ela estava testemunhando. Vamos cumprir isso, irmãos. Sabe, a gente perde tanto tempo com cada coisinha. E olha aqui o que a gente precisa fazer. Sabe, muitas das vezes tem gente que quer fazer seminário. Não, eu vou entrar no seminário primeiro. Não, eu vou fazer 6 meses de escola bíblica para depois poder sair. Não! Você só precisa orar diariamente. E obedecer. E fala o que Jesus fez na sua vida. Lembrando que o foco, o tema central é o Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonhava? Porque era qualquer coisa? Claro que não! Porque era poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Por isso que essa mulher foi. Porque ela foi impactada, não foi por palavras persuasivas, não. Ela foi impactada pelo poder, ela foi impactada pelo próprio Evangelho vivo, Cristo. Amém. E impactada por esse poder, ela foi. Talvez flutuando, né?
agora eu vou. E ela foi. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Aí, depois, quem aparece lá na cidade? Jesus. Aí no versículo 41, diz assim: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Olha o testemunho, no versículo 42 que eu vou ler agora, que as pessoas da cidade dão dessa nova convertida. Quase que eu chamo ela de nova convertida miojo, né? Mas não cabe aqui não, tá? Miojo assim, foi muito rápido, né? Sabe, as coisas que ela fez foi muito rápido. Nossa, menos de 3 minutos aqui falando. Olha só. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. O que eles estão dizendo? Estão dizendo: olha, nós cremos por tua causa. Mas agora que ele está aqui, nós cremos muito mais. Agora, aquilo que você testemunhou foi muito bom, passou, legal. Mas agora nós cremos por causa do que ele está falando. Eles creram em Jesus por causa do testemunho dela. Mas aí Jesus ficou com eles lá 2 dias. E isso ficou ali 2 dias, no versículo 40 fala. E nesses 2 dias ele: olha, é muito mais do que você falou. Ou seja, eles estão testemunhando, estão falando bem, né? Olha, você realmente testemunhou. Estão dando, sabe, testemunho do testemunho dela. Já pensou? Talvez a pessoa nunca fale nada para você, mas um dia a gente chegar lá na glória e a pessoa olhar para você e dizer: olha, obrigado. Primeiro agradecer a Deus. Obrigado, Deus, porque colocou ela no meu caminho, porque colocou ele no meu caminho. Obrigado, Senhor. Já pensou, irmãos? Almas, vamos ansiar por almas. A gente não precisa fazer seminário. Precisamos ler a palavra, participar da escola bíblica para ter uma base sólida e lembrar de que o centro, o cerne do seu testemunho é Cristo. É Cristo. Lembre-se. Embora pessoas são libertas de enfermidades, coisas transitórias acontecem com elas. O que nós precisamos testemunhar é do poder salvador de Jesus Cristo. Nada mais importa. Se houver alguém doente, a gente ora e pede a Deus para curar. A gente usa a nossa fé. Alguém precisando de algum socorro, se a gente puder fazer, a gente faz. Mas o tema central, o motivo da vinda de Cristo, foi para libertar e salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? A humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o tema central. Eu vou testemunhar o quê? Da forma como Jesus te salvou. Salvação. Vai falar sobre salvação e ponto final. E diziam à mulher, já não é, versículo 42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Amém. Eles vão ouvir de você o que Jesus fez na sua vida e serão impactados. Mas uma vez impactados, não por você,
mas pelo Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, depois eles vão ter comunhão com o Senhor e vão testificar de que é muito mais do que você havia dito. É muito melhor, é mais maravilhoso do que eles achavam que era. É isso que eles estão dizendo aqui. Creia. Seja usado em nome de Jesus. Seja, não sejamos, eu também estou incluso no pacote. Sejamos ousados em nome de Jesus. Mas não vai de qualquer maneira não, por favor. Ore. Peça direção ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor. Mas obedeça. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer aqui a minha singela oportunidade. Eu gostaria de orar. Posso orar, meu pastor? Deus, o desejo do meu coração é que a tua igreja tenha compreendido, Senhor, e entendido qual é o nosso papel. Senhor, arranca-nos da nossa inércia. Arranca-nos, ó Senhor, da improdutividade, da infertilidade, Pai. E faz-nos, ó Senhor, atuantes para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Essa mulher não precisou fazer discipulado. Ela só precisou ser impactada por Ti, Senhor. E foi testemunhar, Pai, do que havia acontecido, Senhor. Ela não teve tempo, talvez, nem de aprender da Escritura direito, mas ela foi cheia do Senhor. E as pessoas creram no Senhor por causa do testemunho impactante dela. E depois o Senhor veio, Pai, e eles se certificaram de que era muito melhor do que aquilo que ela havia, Senhor, testemunhado. Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, ó Senhor, para ser como essa mulher. Há quantos anos a gente está dentro da igreja e não tem essa atitude que essa mulher no mesmo dia tomou? Com pouquíssimas horas de impactada, de nova convertida, essa mulher ganhou muitas vidas, ó Senhor. Senhor, ajuda-nos. Torna-nos constantes na Tua obra, Pai. Sempre abundantes em Ti, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha gerar em nós o desejo, Senhor amado, esse desejo de Te obedecer. E ainda que nós não saibamos falar como o pastor fala, por exemplo, mas que nós venhamos a testemunhar com simplicidade, com temor, com amor, com paixão pelas almas, porque eu tenho a plena convicção de que se nós fizermos isso, o Senhor vai agir. O Senhor quer que sejamos as suas testemunhas também, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, capacita aqui, Senhor, a tua igreja, a cada membro individualmente, Senhor, do menor ao maior. Usa as crianças. As crianças não são a igreja do amanhã, Senhor, são a igreja do agora, porque elas sabem falar, elas sabem orar, então elas também sabem testemunhar, Senhor. Dê a elas a experiência de serem cheias do teu poder, cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Senhor, a fim de que cada um, Senhor, saia, Senhor amado, sabe, para os seus lares, Senhor, cheio do Senhor, cheio da tua presença, a ponto de não poderem ficar calados, mas terem a necessidade de compartilhar, Senhor, com muita paixão, com muito amor, com muito zelo, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós entendemos que é necessário, Pai, que o Senhor se derrame sobre nós nesses dias.
Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção, Pai, sobre cada um aqui, Senhor. Dá, Senhor amado, um renovo para a tua igreja aqui, Pai. Para a tua igreja lá em São Gonçalo também, Senhor. Ah, Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. E que tenhamos o prazer, Senhor, o prazer de convidar pessoas, ó Pai amado, de testemunhar para a pessoa, para o nosso vizinho, para o colega de trabalho. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu venho te agradecer, Senhor, nessa noite, Pai, para o louvor da tua glória, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo. Fica conosco, Senhor, e nos capacita como essa mulher, Pai amado, se sentiu capacitada por ti, Senhor, e foi, Pai amado, e foi, Senhor, com o pouco que ela tinha, Senhor, de instrução, mas ela foi, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Amém, Senhor, e amém.